Existem três erros, tá? Três erros que o microempreendedor ele costuma cometer, né? Três erros que são muito de praxe, né, do microempreendedor. Qual é o primeiro erro? Ele não faz uma planilha de controle financeiro, tá? Ele não faz uma planilha de controle financeiro. E aí fica complicado, porque como é que eu sei de onde está vindo? Como é que eu sei para onde está indo o meu dinheiro? Como é que eu sei como que eu me planejei para pagar o fornecedor, por exemplo? Se eu vou pagar tudo de uma vez, se eu vou pagar parcelado em duas, em três, em quatro vezes. Você está entendendo? Então eu preciso ter uma planilha. E nessa planilha precisa ter tudo muito bem discriminado, beleza? A gente vai voltar em planilha e a gente vai falar sobre isso aqui até o final da aula, beleza? A segunda coisa que eu preciso, né? Ou seja, o segundo erro, né, que o microempreendedor comete é não fazer duas declarações de imposto de renda, né? De repente até por falta de informação. Só que é muito importante a gente citar isso, porque de repente você está aqui, você é um microempreendedor e você não sabia que você tinha que fazer dois impostos de renda. Fábio, mas tem certeza disso? Eu tenho certeza absoluta. Você não vai fazer só um imposto de renda para pessoa física e para pessoa jurídica ao mesmo tempo. Você tem que fazer dois impostos de rendas. Uma para pessoa física e outra para pessoa jurídica. Se você não sabia, já fica aí a dica para você não se perder lá quando você tiver que fazer a sua declaração de imposto de renda. E aí, o que que isso tem a ver com a organização e o planejamento? Se você não sabe se planejar e se organizar a ponto de saber de onde que o seu dinheiro está vindo ou para onde que o seu dinheiro está indo, como é que você vai conseguir fazer uma declaração de imposto de renda separada, tanto para a sua pessoa física quanto para a sua pessoa jurídica? Porque um mal que as pessoas cometem muito, né, o microempreendedor que está começando, que está ali no início do trajeto dele, é não separar. Ele de manhã ele faz uma venda boa e volta para casa com R$ 200 no bolso. Aí ele pega esses R$ 200, não faz nenhuma anotação, não sabe de onde o dinheiro veio, não conhece o cliente que comprou com ele, ou seja, ele negligencia completamente o planejamento. E aí ele pega R$ 50, vai no mercado, faz uma compra, depois volta para casa, aí tem uma necessidade de comprar uma outra coisa mais tarde, ele vai lá, pega do dinheiro que ele acabou de ganhar e compra uma outra coisa, ou seja, ele mistura todas as contas, contas pessoais com contas da empresa, enfim, ele não tem nenhum tipo de anotação, não tem uma planilha, não tem um planejamento. Aí eu te pergunto, como é que essa pessoa, no final do ciclo, que ela tiver que fazer o imposto de renda dela, como é que ela vai saber fazer direitinho ali o que que saiu, o que que entrou? Você está entendendo? Então precisa ter organização, precisa ter planejamento. E você não pode negligenciar isso, beleza? A terceira coisa que é muito interessante também, o terceiro erro, na verdade, que o microempreendedor precisa atentar é não criar uma conta só para a empresa. Tá? Esse é um erro de praxe também que muitos cometem. Misturam as contas pessoal, a conta, né? Que é uma conta só. Mistura a conta pessoal com a conta da empresa. Ou seja, são duas coisas completamente diferentes, porém elas são todas misturadas em um único lugar. E aí eu te pergunto, você quer tirar um extrato para você saber que dinheiro foi aquele que saiu, para onde é que foi, porque às vezes no dia você estava numa correria, não conseguiu parar para fazer uma anotação, né? Isso faz parte também. Eu estou falando de planejamento, estou falando de organização, mas eu sei que às vezes a gente está numa correria e não dá para anotar aqui uma conta que eu tive que pagar correndo e voltar para o estabelecimento para continuar vendendo, por exemplo. Como é que você vai saber que dinheiro foi esse? Você vai lá no extrato, entendeu? Mas se você tiver a conta misturada, sua conta pessoal com a sua conta empresarial, fica muito mais difícil de você conseguir ter esse extrato com o que saiu da empresa e o extrato do que saiu da sua vida pessoal, do seu dia a dia, entendeu? Porque a gente tem uma vida também, né? Você não é só empreendedor, você, por exemplo, é um pai de família, você é uma mãe de família, você tem seus gastos. Então você precisa separar isso para que você consiga ter um bom resultado. Beleza? Então, o que que isso acarreta, né? Quando a gente, por exemplo, não faz uma planilha de controle financeiro, quando a gente não faz ali a separação, né, do nosso dinheiro, a ponto da gente se organizar para fazer as duas declarações do imposto de renda, por exemplo, lá no final do ciclo. E quando a gente não cria, né, duas contas separadas para a gente saber qual ter o controle financeiro de uma conta, que é a profissional, e a outra, que é a pessoal. O que que isso acarreta? Isso acarreta isso aqui, ó. Vou até botar um pouco mais forte,
né? Para ficar bem marcado. Descontrole financeiro, tá? Eu entro numa corrida dos ratos, né? O dinheiro entra, sai, entra, sai, e eu não sei para onde esse dinheiro está indo. Eu não sei se o meu negócio está crescendo, se o meu negócio não está crescendo. Enquanto está entrando dinheiro, para mim está tudo bem. Mas se uma hora acontecer alguma coisa muito ruim, eu não consigo saber aonde que foi, ou seja, eu não consigo saber qual foi o gargalo da minha empresa.